Vamos lá, bom dia, estamos agora sim, ao vivo, aí, direto aí do aplicativo Zoom, também daqui a pouco vai ter transmitido pelo canal do YouTube, lá no canal do CEP. Então, já foi passado aqui em off, pessoal, para quem está assistindo aqui online, foi passado as informações para os nossos colegas aqui do sexto ano, como será realizadas essas apresentações. Certo, pessoal? Tudo organizado agora? Tudo nos conformes? Perfeito. Além de passar essas comunicações, eu aguardei para passar primeiro as informações com vocês, porque aqui eu tenho um retorno melhor. Ali no sexto ano eu tenho que adicionar os números de vocês. Quando vocês me mandarem mensagem no WhatsApp, pessoal, por favor, coloque o nome. Eu tenho o nome de alguns alunos, alunas. Aí, às vezes eu esqueço, depois acaba apagando. Mas em cima da mensagem fala, tio, anota aí o nome. Tá certinho, para o tio não se confundir. Mas tá tudo organizado, tudo certo. Seguinte, vamos dar as informações. Como eu disse, temos apresentações? Sim! Cadê? Tudo pronto, grupo 2. Aqui a gente inverte a ordem, né? Começa pelo 2, depois o 3, depois o 1, depois o 4, depois o 5. Não tem problema. Grupo 1, tá tudo ok aí? Sim. Okay. É um ou não é um 2? Perdão. Grupo 2, vamos lá então. Vou abrir para vocês apresentarem, tá ok? Tio, eu vou entrar pelo computador aqui, beleza? Ok, podem entrar. Pessoal, na hora da apresentação... Ó, prestem atenção. Na hora da apresentação do colega de vocês, vocês não podem interromper. O tio não vai dar o tempo para vocês interromperem ali. Quando terminar a apresentação, eu vou abrir para os restantes realizarem as perguntas. Tá ok? O que os demais eu vou pedir para vocês fazerem? Aqueles que não são do grupo. Pegue o caderno e anote as informações. Por exemplo, grupo 2. Vocês vão anotar o nome dos imperadores que está sendo apresentado e as informações. Depois o grupo 2 vai anotar dos demais grupos. Como eles são o grupo 2, eles não precisam anotar porque eles vão apresentar para nós aqui. Eu também quero assistir. Então, tá ok? Peguem o caderno. Nós vamos fazer um fichamento. Esse fichamento valerá uns pontinhos. Então, vamos manter todos alinhados. Depois vocês vão me encaminhar. Quando finalizar todas as apresentações. Então, fichamento, grupo 2. Aí vocês podem colocar lá o nome dos imperadores. Pessoal, vamos iniciar então a apresentação em 3. Sim? Olavo mandou aqui no chat pra mim que ele tá sem grupo. Olavo. Ok, vou botar o nome do Olavo aqui e a gente já faz o... Finalizando a aula, eu já adiciono o Olavo lá em algum grupo, tá bom? Vou esperar acabar aqui. Vamos lá. Vou abrir agora para a apresentação, hein? 3, 2, 1. Vai lá, pessoal. Grupo 2. Pode começar? Sim. Nero Cláudio César Augusto Germânico, nascido em 15 de dezembro de 37 d.C., seu mandato se estende de 54 até 9 de junho de 68 d.C. O reinado de Nero é habitualmente ligado à tirania e à extravagância. É recordado por série de execuções sistemáticas, incluindo o da própria mãe e do meio-irmão. Nero tornou-se imperador aos 16 anos. Os primeiros anos desse seu mandato são conhecidos por ter boa administração. Com o tempo, ele foi se tornando mais poderoso, eliminando todos os rivais ao trono. Nero iniciou uma relação amorosa com Popéia Sabina, porém não podia se casar com ela, pois sua mãe ainda estava viva. Então ele ordenou que a matassem. No ano de 64, ocorreu em Roma um incêndio. O fogo começou no sudeste do Circo Máximo. Ele se estendeu depressa e durou 5 dias. Eles desconfiaram de Nero, porém não haviam provas. Em 68, o Senado decidiu que queriam como imperador Galba e declararam Nero como inimigo público. Apesar de ter fugido, ele se preparou para se suicidar com a ajuda de seu secretário, que quando avistou um guarda o apunhalou. Ok. Mais informações? Então, pelo que o Thiago aí falou... Sim. Tio, Sim, pode começar? pode. Otávio. Finalizamos o Nero? Otávios. Rapidinho, só eu te fazer um apontamento aqui rapidinho. Então quer dizer que Nero matou a própria mãe, é isso mesmo?
Sim. E o Ele meu matou a irmão. própria mãe e ele tacou fogo. Ele culpou quem, esse fogo? Os O povo? Ele culpou alguém que saiu culpado. Quem era esse povo? Povo quem? Era Cristão? um grupo religioso, cristão? os cristãos. Então, o Nero, para muitos cristãos, ele era considerado uma besta, né? O próprio anticristo. Então, a gente percebe que ele já tem, pela fisionomia que a gente observa, que ele tem uma carinha meio de doido. Cadê? Deixa, eu tenho uma imagem aqui de Nero, ó, essa daqui. Então, era a construção que a gente assemelha a ele. Então, ele governou de que época? Que época? Vocês podem me dizer o ano que ele governou? É, eu acho que foi 54 até no 9 de junho de 68 depois de Cristo. Como é que é? 54 antes de Cristo até... Não, pera. 54 depois de Cristo até 9 de junho de 68 depois de Cristo. Ótimo. 54 depois de Cristo. Então, nós já estamos falando os imperadores, ó, depois de Cristo. Tanto que já existia esses grupos cristãos. Significa que Cristo já tinha nascido e já tinha posto em ordem aí as suas ideias. Ok, vamos passar de imperador agora? Cristão ou judeus? Cristãos. Ô, Ok? tio, eu tenho o computador. Vamos lá. O tio ficou até zunido agora. Ai, meu Deus. Quem é o próximo? Fiquei tonto, tio. É, não é? Quem é o... Isso. Pode... Eu te acho que meu fone tá com problema. É, Danilo, tá todo mundo já tonto aqui. Vamos lá, pessoal. Eu Podem acho que é continuar. porque ele tá com o Pode computa- começar, tio. Pode. ele tá com o computador e com o telefone. É, eu Sim. também acho. Otávio. Quem é esse aqui na imagem, pessoal? É o Otávio Augustus? Vai lá, pode continuar. Perdão, o tio não vai interromper mais, não. Otávio. Gaius Octavius Turinus, nascido em 23 de setembro de 63 a.C. Seu mandato se estende de 27 depois de Cristo a 14 depois de Cristo. Ele foi o primeiro e fundador do Império de Roma. Em 44 a.C., César foi morto. Ele não tinha filhos, porém adotou Otávio como seu herdeiro. As pessoas adotadas deveriam seguir com o nome da família. Então, Otávio se tornou Caio Júlio César Otaviano. O reinado dele começou em uma era chamada Pax Romana, apesar de ocorrer guerras de expansão de território. Assim como César Otaviano compôs o segundo triunfo romano. Após o triunfo, Otaviano reforçou a faixa externa da República Livre. Ele criou um programa de leis que garantia a lealdade do exército romano. Augusto morreu 14 depois de Cristo, com 75 anos. Pode ter sido por causas naturais. Porém, havia rumores de Lívia Drusa o teria envenenado. Quem é que envenenou Otávio Augusto? Tinha rumores que Lívia Drusa o teria envenenado. Lívia? Drusa. Quem era essa É Lívia? você, tio. Quem era essa Lívia? Sua esposa. Ah, esposa. Então a gente observa que as relações desses imperadores era bem estranha, né? O imperador matando a mãe. Depois a gente observa que o próprio imperador ali que tentou matar a mãe, depois ele matou a esposa dele. Vocês lembram se ele mata a esposa dele, do Nero? Vocês chegaram a Não. pesquisar sobre isso? O Nero foi uma pessoa muito doente da cabeça, pessoal. Uma pessoa muito estranha. Ele matou ele espancar. Ah, tem um Cláudio também. Não vou falar do Cláudio, não, que o Cláudio é outro. Mas a gente observa as loucuras que acontecem aí, né? Talvez a palavra seja até essa. É o que acontece do próprio Otávio.
da questão da Lívia, assim, da esposa dele, que envenena. Então, por que envenena? Qual a ideia? Se eu mato o marido dela, ela tinha intenção de colocar alguém no poder? Talvez seria o próprio filho, para ela influenciar o filho, talvez seja para colocar um amante. Então, esse poder romano do imperador, ele corria risco. Não era muito com o Senado. Sim, o Senado trazia risco, mas era questão familiar. Caso ele morresse, poderia subir ao trono o filho, o irmão mais velho, ou a gente percebe que essa linhagem, ela trazia riscos, inclusive ali na questão de quem iria assumir o posto. Então era um cargo muito disputado e muito visado. Imagina, você ter que saber se você vai poder pegar uma água e beber, se não iria ter veneno naquela água. Você ia estar descansando, alguém chegava com uma faca envenenada e te arranhava e te matava. Alguma poção. Então era muito arriscado. Então esses imperadores, eles corriam, claro que altos riscos. Eles tinham sempre que ter alguém para comer a comida primeiro, para ver se tinha veneno. Aí qualquer vacilo, qualquer distração poderia ocorrer. Lógico, poderia ser derrotado numa guerra, num conflito armado. Mas muitos desses imperadores a gente vai observar que eles vão ser mortos pelo filho, pela esposa, pela amante. Tá ok? Então vamos lá. Tem algo mais, pessoal, vocês queiram mostrar aqui? Que nosso Não. Otávio Augustus, ó. Essas são algumas das obras que a gente observa, mostrando quem era o imperador. Então, se a cultura romana não tivesse criado bustos, estátuas, para representar os imperadores, dificilmente a gente ia ter uma imagem, iria ter essas imagens pelas moedas. Mas graças às estátuas, às perfeições aqui que a gente observa, ó, a gente tem um detalhe das armaduras, da vestimenta e como que era a fisionomia. Aqui parece bem jovem, né? Otávio Augusto, muito... Olha lá, ó, a sua liderança. Esse já é o Nero, que a gente observa aqui. Ok. Ô, tio, Sim, eu posso completar o negócio do Nero que eu esqueci de colocar? pode sim. Ele matou o irmão dele porque ele era um risco para o reinado dele. Tipo, ele podia entrar no lugar dele. O Nero já desconfiando que o irmão poderia conspirar contra o Nero já adianta, né? Ele vai lá e mata o próprio irmão. Ele ia matar. Ele matou ele porque quando o padrasto dele, morreu, meio irmão dele era ainda muito jovem e não podia governar. Então ele entrou, mas eles podiam tirar ele de qualquer forma depois. O Nero, né? É claro, se vocês perceberem, pessoal, quando a gente fala que Nero tacou fogo em Roma, é uma área muito rica, tá? É uma área ali em Roma que era muito valorizada. E tinha muitas casas de patrícios. Patrício a gente já sabe que é aquela camada rica. Quando o fogo acaba, lógico que esse fogo vai durar uma semana, semanas aí, na verdade, e o Nero, ninguém imaginava que era ele próprio que tinha atacado fogo. Ele culpou alguém? Culpou. Culpou um grupo, que esse grupo defendia amor, defendia o fim da escravidão, defendia o fim da militarização. Esse grupo era um grupo que acreditava em um líder que existiu pouco tempo passado. Um líder que era chamado de rebelde, de baderneiro. A gente já sabe quem é esse líder, né? Sim. Era Jesus. Então, quando Jesus morreu, crucificado, torturado, muitos olhavam para ele e diziam que ele era o quê? Era um exemplo? Não. Diziam que ele era um mau exemplo, uma pessoa ruim. Então, dentro de Roma, quando as pessoas diziam, aquele grupo lá é cristão, eles acreditam naquele rebelde, hein? Naquele que morreu. Então, para muitos, eles eram vistos como pessoas que estavam incomodando. A religião cristã, o cristianismo, que a gente vai estudar daqui a pouco, ela vai se tornar oficial 300 anos depois da morte de Cristo. 300 anos. Não é 50, não é 100 anos, não é 200, é 325 anos depois. Durante esse período, quem era cristão em si era perseguido, eles tinham que fugir, porque tanto a sociedade como os imperadores perseguiam.
O tio já está linkando a apresentação de vocês da aula, tá, pessoal? Não sei se vocês estão percebendo. O nosso assunto hoje é cristianismo. Então, a gente observa que o Nero, que vocês apresentaram aí muito bem, ele taca o fogo, ele vai incendiar uma parte de Roma. Ele tinha um objetivo. Não era só culpar. Ele culpou para poder falar, não fui eu. Eu não fiz nada, eu não sei de nada. Foi os cristãos ali, ó. Então, a sociedade, na época, meio que desconfiou, falou, será que eram os cristãos? Mas os cristãos defendem o amor, defendem a não violência. Como que foi os cristãos? Aí depois começaram a desconfiar o seguinte, onde pegou fogo foi onde o Nero criou uma piscina privada, só para ele. Imagine um campo de futebol. Tamanho de um campo de futebol. É o tamanho que a piscina que o Nero criou. As águas, elas vinham do aquedutos, elas eram aquelas águas quentes, as águas termais. Só do Nero. Ele entrava lá, tomava um banho. Aí as pessoas começaram a desconfiar, falar, opa, pegou fogo justamente na parte mais cara da cidade e agora o Nero construiu uma piscina. Ele pegava as nascentes que vinham de Roma e construiu uma piscina aquecida ainda. Então você percebe que eles começaram a desconfiar de Nero e começam a perseguir. Mas no final, Nero acaba louco por si só, né? Ele começa a ver imagens da mãe dele, imagens da ex-mulher dele. Ok? Ok, Danilo. O Danilo tá ali escrevendo de Nero. Do Augusto, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Tá? Então a gente percebe o que está ocorrendo aqui. Sim. Só uma pergunta lá do grupo, o grupo 5 lá. Vamos supor que a pessoa que vai apresentar, ela escreveu no caderno. Aí todo mundo tem que escrever no caderno? Não, o que está acontecendo? O primeiro grupo, o grupo 2, falou sobre Otávio Augustus e Nero. Significa, por exemplo, o Antony, o Olavo, todos que não são do grupo 2, todos que não pertencem ao grupo 2, o que eles devem fazer? Um fichamento, pegar o caderno, botar lá. Sobre o grupo 2, o grupo 2 apresentou sobre o Nero e o Otávio Augustus. Falaram que o Nero incendiou Roma, o Otávio Augustus, tal. Então, colocar as informações, só as informações bem rápido. Não precisa colocar 3, 4, 5 linhas, já tá bom. Precisa colocar alguma coisa? Não. Você vai fechar esse caderno, vai deixar ali. Amanhã, quando o grupo 3 apresentar, o que vocês vão fazer? Vai pegar, embaixo do que vocês colocaram ali, vai colocar a apresentação do grupo 3. Eles vão falar sobre quais imperadores. Quais são os imperadores do grupo 3? Ô tio, eu tô falando assim, a pessoa que vai apresentar lá do grupo 2, vamos supor, é Tiago, primeiro. Aí todo mundo tem que escrever o que ele escreveu? Não. Ah, Você vai escrever só o que você entendeu, o resumo no final. Tio, é Tá bom, Constantino e Adriano. Isso. Então, amanhã no grupo 2, ó, no grupo 3, nós vamos ter Constantino. Eu anotou já em 2 folhas aqui, ó. Constantino e Adriano. Adriano, ele também vai ter um probleminha depois. Vocês vão ver que Adriano vai ficar meio tantando a cabeça. Mas vocês vão apresentar, né? Vocês vão falar um pouquinho dele. Então, a gente vai... Aí, o que acontece? Vocês vão fazer de cada fichamento, de cada apresentação, na mesma folha. Vocês só vão continuar. Não precisa colocar cada folha uma apresentação, não. Não precisa escrever 20 linhas, não. Não quero isso, não. Eu quero bem compacto. Ali, ó. O máximo do máximo do máximo, tá bom? Quer dizer, o mínimo do mínimo do mínimo. Deu para compreender aqui ou houve alguma dúvida? Não tem dificuldade. Vocês só vão descrever o que está sendo falado um pouquinho. Tá bom? Pode perguntar. Quem chamou a Lana? A Sara. Ei, Sara. Eu queria saber se podia pesquisar no computador e pode escrever, tipo, onde ele nasceu. Isso que aparece lá nas pesquisas. Então, vou fazer o seguinte. O grupo que tiver dificuldade de encontrar informações, pode me procurar, falar, tio, dá para o senhor mandar algum link, algumas informações sobre tal imperador? Aí o tio já seleciona e encaminha. Tudo bem?
Pode ser assim? Isso serve para todos os demais grupos, tá? O grupo 1 que vai apresentar semana que vem, o grupo 4, o grupo 5, todos que tiverem. E se quiserem também algumas informações, podem falar para o tio. O tio me manda vídeo, manda imagem, manda site, aí vocês dão umas pesquisadas. Tudo bem? Ok? Fechamos o grupo 2. Posso fechar o grupo 2? Sim. Alguma pergunta, pessoal? Vou abrir para vocês. Perguntas? No more questions. Ok, pessoal? Vamos seguir. Vamos adelante, porque agora chegou a hora de falarmos sobre a nossa religião romana. Deixa eu mudar aqui para o nosso slide rapidão. Deixa eu jogar para vocês de novo aqui, senão a gente fica perdido. Opa, cadê? Deixa eu fechar aqui. Vou compartilhar minha tela, tá, pessoal? O tio só estava aqui abrindo a tela. Prontinho. Olhem a tela aqui, pessoal, porque agora nós vamos usar um pouquinho do nosso livro didático. Não vamos desapegar dele, não. A página é a página 8. Peguem a página 8. Chegou a vez de falarmos sobre cristianismo. Na verdade, nós vamos falar desse cristianismo aqui, da religião romana. A gente vai pegar um pouquinho primeiro aqui a página 7. E o que eu tenho dentro das religiões romanas? O politeísmo, que é acreditar em vários deuses. E em Roma, eles não tinham limite de Deus, não. Para eles, deixa vir, não tem problema nenhum. Nós não temos problema com deuses nenhum. Os romanos pensavam dessa forma. Então, ó, eles adotaram muito da mitologia grega. Claro, os gregos sempre vão estar aí com os romanos. E transformaram o nome dos deuses em quem? Dos nomes gregos passaram para os nomes romanos. Então, nós vamos ser assim, ó. Zeus era quem em Roma? Júpiter. E Atenas era a Minerva. Mas era o mesmo significado, só mudava o nome. A gente observa que em Roma é mais dos astros. Nós vamos ter Júpiter, Minerva, Marte. Ok? Já na Grécia nós vamos ter Zeus, Atenas, nomes mais da mitologia deles ali. Vamos adentrar na leitura, ó. Vamos lá, vamos me ajudar aqui na leitura, pessoal? Quem pode me ajudar? Cadê? Vou chamar um pouco. Cadê o Anthony e o Davi? Cadê os Davi? O Otto tá aqui, professor. Por quê? Anthony, inicia a leitura pro tio aqui. Professor, o senhor tá no livro, tá não. Cadê o Davi? Davi já saiu da aula? O Davi tá ali. Santana, meu amigo, ó. O Anthony começa e depois passa pro senhor. Vai lá, Anthony. É possível afirmar que a religião orientava a vida romana. Oferendas e sacrifícios aos deuses eram feitos regularmente para agradecer pelas colheitas, para marcar a entrada de um novo ano ou mesmo o início de um novo mês, para pedir algum benefício, proteção, etc. Para pedir algum benefício, proteção e etc. As casas geralmente tinham um altar doméstico. Um altar. O altar doméstico no qual a família professava sua relação com os deuses. Esse altar podia ser simplesmente uma pintura na parede. As cidades também tinham as próprias deidades. Que eram as divindades. Protetoras, o que resultava em um calendário religioso, com dias e festas de descanso, diferente para cada uma delas. Bem parecido com o que nós temos 10 hoje, né? pontos agora, professor. Tá fácil. Vai lá, continua, Antônio. Depois o Davi. Ao contrário de uma civilização antiguidade, os sacerdotes romanos não formavam um grupo à parte. Os homens que se dedicavam ao sacerdócio também vivia para a política e a família. E a guerra era honroso para um Era homem honroso. do exército de funções sacerdotais. Os mais importantes eram os pontífices.
Isso. sendo Pontifex Maximus Sumo Pontifício o principal. Esse cargo passou a ser ocupado pelo imperador desde Otávio Augusto, que governou entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Então a gente está observando aqui que o cargo máximo religioso, ele tinha nome, né? Era o Pontifex Maximus. E depois, na época dos imperadores, passou a ser o próprio imperador o representante máximo também na religião. Hoje, para quem é cristão, para quem é católico principalmente, existe o poder religioso que está sendo representado pelo Papa. Durante a Idade Média, a Idade Moderna, nós vamos estudar que existia dois tipos de poderes, o da terra e o divino. O divino, no caso, quem é que governava na terra era o Papa. Isso nós vamos estudar daqui a pouco, tá, pessoal? Na Idade Média. Nós já vamos sair da Antiguidade para a Idade Média. E o poder terreno, que era pelo imperador ou os reis. No caso de Roma, a gente observa que ali a religião, como todos já tinham aquele altar em casa, podia ter as imagens, e cada casa tinha seu próprio Deus para poder rezar para ele, a gente percebe que o sacerdote não tinha tanto poder igual no Egito, igual na Mesopotâmia. Então quer dizer que aqui em Roma, o cargo mais importante era o Pontifex Maximus, mas depois ele passa a ser o próprio imperador. Então o imperador, além de ter esse poder de governar o exército, a sociedade, as leis, ele ainda tem um poder divino. Então perceba, quando Jesus desafia, de certa forma, o imperador, ele está desafiando quem? O Deus romano. Ô tio, Que para os romanos ele era o Deus. Entendem? ô tio, Sim. eu fiz a pesquisa de Nero, mas eu acho que a Lana fez também de Nero. Tem algum problema? Teria. A gente pode adaptar, mudar o Nero por um outro, tá? O problema, tio, Não, que eu fiz muita coisa no meu texto, agora eu vou ter que apagar tudo. mas não precisa pagar não. Deixa, coloca outro, coloca além, não tem problema. Beleza. Tá ok? Vamos lá, pessoal. O tio precisa correr aqui. Davi Ferreira. Davi Santana. Continua pro tio. Agora presta atenção, o tio vai pular aqui, ó. Do cristianismo, Davi, você pode iniciar a leitura pro tio aqui um pouquinho? O cristianismo teve como berço a região da onde? O cristianismo teve como berço da região palestina. Em Belém, uma província romana governada por Pôncio Pilatos, onde nasceu um homem chamado Jesus de Nazaré. Segundo o cristianismo, Jesus foi enviado por Deus para salvar os seres humanos e foi reconhecido como Messias, cuja vinda havia sido anunciada por profetas. Jesus pregava o amor de Deus e aos próximos. O cristianismo coordenava o militarismo e a escravidão praticada pelos romanos. Na região palestina viviam muitos judeus que acreditavam na existência de só um Deus. Porém, Jesus defendia que ele era o Filho de Deus chamado Cristo. Ok, show de bola, Davi. Então a gente percebe, pessoal, se a gente pegar a leitura do que a gente vai interpretar da Bíblia, do que a gente interpreta dos ensinamentos, lógico, se alguém que na sala, pessoal, for islâmico, se for judeu, se for... Aqui a gente respeita todas as religiões. Nós estamos tentando analisar esse cristianismo sem ser católico, sem ser evangélico. A gente tem que ter uma visão aqui histórica. Então, o personagem histórico, Jesus, ele defendia o amor, a amizade e tudo mais. Mas ele condenava algo, que era o uso de armamentos para poder se defender, para poder atacar o outro, de espada, de armas. Além de criticar esse militarismo, ele criticava o quê? O uso da escravidão. E o que dentro de Roma mais existia. O que mais tinha em Roma era escravos. Então ele era uma pessoa totalmente fora daquela realidade que existia no momento. Então ele criticava totalmente aquela forma de vida? Criticava.
E quando ele passa a criticar, ele passa a adquirir também inimizades, inimigos, pessoas que passam a perseguir essas ideias. Ok? Então nós vamos ter um revolucionário, um rebelde, de certa forma, sim. Mas para um povo que acreditava, ele não era só um rebelde, ele era uma pessoa já esperada, ele era, como os próprios profetas já diziam, ele era o escolhido. Quem era judeu? Jesus, ele tinha uma religião, ele nasceu de uma religião, ele era judeu. Ok? Oi, pessoal. Ele sim já era o próprio judeu. Então, na próxima aula a gente continua a falar um pouco mais sobre a religião, que a aula passa voando, é muito rápido. Então, amanhã, na próxima aula, a gente continua a falar um pouco mais. Eu peço para vocês fazerem a leitura, mas façam uma leitura, pessoal, bacana daqui, tá? Porque amanhã o que eu vou fazer? Eu vou perguntar a vocês, nós vamos ter umas atividades orais. Então, vou selecionar a pergunta para fazer questões aqui. Então, leiam a página 8, 9 e 10. Façam a atividade 10, ok? Vocês já estão no planejamento lá com as atividades do capítulo 10. Mas terminem todo esse capítulo 9. E amanhã a gente vai fazer perguntas para vocês, tá? Da 8 até a página final, até a página 17. Tá ok? Se tiver faltando uma coisa, põe em ordem. E amanhã a gente vai fazer questões avaliativas. Tá ok, pessoal? Tempo estourado. Já estouramos nosso tempo. Sim, rapidinho. Tio. Ó, o Olavo, ele não tem o grupo do CEP por causa que ele trocou de celular. Tudo bem, eu vou tentar depois a Ô, gente tio, manda tio. mensagem, eu adiciono. Ô, tio. Sim, eu Davi. eu tô em que grupo? Eu vou colocar você lá no grupo já já, vou selecionar já já. Tá ok? Tá. Pessoal, então, fechamos. Amanhã a apresentação do grupo 3. Tá, pessoal? O grupo 3, se qualquer dúvida, venham falar comigo, tá? Pessoal, e o restante eu coloco no grupo lá. Esses que estão faltando, se faltar mais depois, eu vou adicionando. Tá ok? Um abraço, até amanhã. Façam a leitura e deixem a atividade em ordem. Tchau, tchau! Alô. Ah, Pascal, agora que eu vi, Breno. Show de... Hoje nós vamos ficar lá, ó. Nós vamos tomar Feia. Nossa, Show de bola. Tchau. Tchau.